Todos nós conhecemos a história. Chapeuzinho Vermelho, com a cestinha balançando na mão, saltitando pela floresta. Ela está a caminho da casa da vovó. Sua capa vermelha, um símbolo da inocência infantil e da pureza. Mas e se essa imagem reconfortante for apenas uma fina cortina de fumaça, escondendo algo mais sinistro? E se, por baixo da superfície desse conto infantil, houver uma verdade mais sombria e perturbadora, esperando para ser descoberta? A história de Chapeuzinho Vermelho, passada de geração em geração, pode não ser tão simples quanto parece à primeira vista. Afinal, esse conto tem uma longa história, cheia de mistérios e segredos. É uma história que foi contada e recontada, mudando a cada geração, adaptando-se aos tempos. Suas origens são obscuras, envoltas em um passado distante dos livros ilustrados e das histórias de ninar que conhecemos hoje. Para entender a verdadeira escuridão no coração de Chapeuzinho Vermelho, precisamos voltar às suas raízes e explorar suas origens. Precisamos explorar os sussurros de seus primórdios medievais e os contos de advertência que emergiram daqueles tempos sombrios e misteriosos. A história de uma menina, uma cesta e um lobo na floresta não é apenas um conto infantil, mas um reflexo de medos antigos. É uma história que evoluiu ao longo dos séculos, refletindo as ansiedades e os perigos de cada época, adaptando-se às mudanças culturais. É uma história que, em sua essência, nos lembra que o mundo pode ser um lugar perigoso, e às vezes, as maiores ameaças vêm disfarçadas de formas familiares e aparentemente inofensivas. Muito antes de Charles Perrault escrever sua famosa versão, Chapeuzinho Vermelho já existia na tradição oral, passada de geração em geração. Essas primeiras versões eram muito mais macabras, sem o final feliz que conhecemos hoje. Elas falavam de perigos reais, de lobos que vagavam pelas bordas selvagens da civilização e da ameaça real que representavam para os aldeões e crianças. Imagine uma época em que as florestas não eram lugares encantados, mas sim de perigo genuíno e constante. Eram espaços indomáveis, lar de lobos e outros predadores, tanto animais quanto humanos, que espreitavam nas sombras. As histórias passadas de geração em geração refletiam essa dura realidade e serviam como advertências. Chapeuzinho Vermelho não era apenas avisada sobre lobos. Ela era advertida contra estranhos, representando a ameaça muito real de predadores humanos à espreita nas sombras. Esses contos antigos muitas vezes terminavam tragicamente, sem a redenção que conhecemos nas versões modernas. Chapeuzinho Vermelho, ingênua e confiante, caía na armadilha do lobo, e a história servia como um alerta severo para os jovens ouvintes. A mensagem era clara. O mundo é um lugar perigoso e até mesmo os inocentes podem se tornar vítimas de suas próprias ações. A sobrevivência dependia de ouvir a sabedoria dos mais velhos e reconhecer o perigo potencial à espreita no desconhecido, sempre vigilante. No século XVII, Charles Perrault, um autor francês, registrou sua versão de Chapeuzinho Vermelho, uma história que se tornaria icônica. O conto de Perrault, embora ainda bastante sombrio, diferia de seus antecessores em vários aspectos importantes. Ele introduziu a icônica capa vermelha, um símbolo que, ironicamente, tornava Chapeuzinho Vermelho mais facilmente vista pelo lobo, aumentando o perigo. Ele também enfatizou a astúcia e o engano do lobo, destacando o perigo de confiar em estranhos e as consequências disso. A versão de Perrault, embora destinada a crianças, trazia uma mensagem moral clara, principalmente para meninas jovens. A desobediência de Chapeuzinho Vermelho, seu desvio do caminho e a interação com o lobo foram retratados como um conto de advertência, um aviso. Serviu como um lembrete severo dos perigos da vaidade e da ingenuidade, características que poderiam ser fatais. O lobo, em certo sentido,
tornou-se uma metáfora para os perigos que aguardavam as jovens que se desviavam do caminho da virtude e da segurança. O conto de Perrault terminava tragicamente, com Chapeuzinho Vermelho e sua avó devoradas pelo lobo, sem chance de resgate. Não havia lenhador heróico, nenhum resgate de última hora, apenas um fim sombrio. A história concluía com uma moral arrepiante, alertando as meninas contra os perigos de confiar em estranhos e enfatizando a importância da obediência e da prudência. No século XIX, os irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm ofereceram uma interpretação diferente do conto clássico. Sua versão, embora ainda contivesse elementos de perigo e engano, introduziu um vislumbre de esperança com a chegada de um caçador que resgata Chapeuzinho Vermelho e sua avó da barriga do lobo. A adaptação dos Grimm manteve os elementos de advertência da história, mas suavizou o final, tornando-o mais palatável para um público mais jovem e sensível. A inclusão do caçador e o resgate proporcionaram uma sensação de justiça e segurança, sugerindo que, mesmo diante do perigo, havia esperança para um final feliz e seguro. Apesar do final mais feliz, a versão dos Grimm ainda trazia uma mensagem sobre a importância de aprender com os erros e ser cauteloso. Chapeuzinho Vermelho, tendo sido resgatada da barriga do lobo, jura nunca mais se desviar do caminho ou interagir com estranhos perigosos. A experiência, embora angustiante, torna-se uma lição em si, destacando a importância de dar ouvidos aos avisos e fazer escolhas mais sábias no futuro. Se você gostou desse mergulho no lado sombrio dos contos infantis, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo mistério.